lá naquele postinho que eu falei para vocês que eu tomo café de manhã. Só que hoje eu não fui com a camiseta que vocês me deram. Eu fui outro dia. Outro dia eu fui com a camiseta do Lula lá. Gente, deixei o proprietário, né, em situação difícil, né? Ele precisou subterfúgios. Muito obrigado, viu, gente? É uma delícia, né? Agora, hoje eu voltei de lá agora, e lá fica a revista Veja, claro, né? Acho que é o único lugar que ainda tem a revista Veja impressa. Fica no balcão, porque ela é uma propaganda da mentira. Ela é a mentira produzida, reproduzida, divulgada. E hoje tinha mais uma mentira ali na capa. É interessante essas capas da Veja, né? Faz tanto tempo que é mentira, 30, 40 anos, 50 anos de mentira, que a gente não sei por que ainda vende, né? É porque tem uma população que adora se sofrer, né? Então hoje a capa da Veja era dizendo que nós não estamos com pleno emprego, que é falso isso, né? O mais engraçado é que na portinha do posto e do lado das lojas tem só cartaz de procura-se empregado, de tanto que está faltando mão de obra, né? Porque nós estamos praticamente no pleno emprego. E os conservadores não conseguem se conformar com isso, porque nós estamos com a inflação baixa, pleno emprego. E o mais interessante, né? O PIB nosso não cresceu tanto, o que mostra que nós estávamos com uma maquinaria, né, parada, que voltou a funcionar. Bem, mas deixa eu contar para vocês a mentira da Veja. Eu até abri aqui já o site do IBGE, porque a Veja está na capa, gente, dizendo que computa-se no emprego uma série de situações que não são verdadeiramente empregos. E a mentira vai aumentar mais ainda quando ele diz que computa como emprego o Bolsa Família. Ou seja, quando você abre a reportagem, você vai ver que eles falam em renda e não em emprego. Mas na capa eles põem emprego. Então, para depois não ser processado como mentirosos, né, pelo governo, eles dão uma mudadinha lá no meio. Mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui no site do IBGE. O que é emprego e o que não é emprego. Olha só, como é difícil estar empregado no Brasil. E mesmo assim, nós estamos com uma taxa de desemprego que é a menor da história. Olha só. Olha como é difícil você ser considerado empregado no Brasil. Não é tão fácil assim. E assim mesmo estamos com uma taxa de desemprego baixa. Olha só. Um universitário que dedica seu tempo somente aos estudos é um desempregado. Uma dona de casa que trabalha o dia inteiro dentro de casa, mas não dá um bico fora, é considerado desempregado. Uma empreendedora que possui o próprio negócio é considerada desempregada. Não é ótimo? Hã? Olha só. Então veja como é difícil você ser considerado empregado no Brasil. E assim mesmo estamos com uma taxa de desemprego que é alguma coisa de 5,6%. De que faixa? Acima dos 14. Não é acima dos 18, acima dos 14. E assim mesmo dá uma situação que no mundo todo é considerada de chamada pleno emprego. Nós estamos vivendo, gente, em termos de números,
aquilo que se viveu no capitalismo do pós-guerra, na chamada época de ouro do capitalismo. Nós só não estamos vivendo naquela situação exatamente por dois elementos que são externos ao Brasil, que são da ordem mundial. Um, os salários diminuíram para todos os trabalhadores. Dois, a perda de direitos e a privatização se acentuou. E isso dava condições para o trabalhador da época fordista keynesiana uma condição melhor. Mas em termos numéricos, nós estamos melhor do que muito daquilo que se considerou como chamado pleno emprego na época áurea. 5 pontos. Vejam que você tem aqui 6 milhões de desempregados. É muito pouco, gente, para um país do nosso tamanho. Sem contar, né, que tem um monte de gente que está trabalhando, mas não é considerado empregado. Veja, um universitário, a dona de casa, uma empreendedora, né, uma manicure que tem o seu próprio salão é uma desempregada no cômputo do IBGE. Então é uma coisa assim muito restrita, é um critério muito rigoroso para se atingir esse nível, e assim mesmo se atinge esse nível. Então, eu estou dizendo isso, gente, porque há pessoas que se alimentam só do que é ruim. Elas levantam reclamando, elas dormem reclamando, elas andam o dia inteiro com o beiço caído, elas ficam de mumumu e mimimi o dia inteiro, e você encontra com elas na rua, elas estão sempre com notícia ruim. Então é preciso explicar para essas pessoas que o problema delas é a falta de um Rivotril. Elas têm que tomar um supositório de Rivotril. Então, é o bolsonarista. Lembra quando ele precisava do supositório de cloroquina? Agora ele precisa de um supositório de Rivotril, para ele calmar, para ele perceber que o ídolo dele está preso, para ele perceber que o candidato à presidência dele, o Flávio, já desmaiou em discurso, e para ele calar a boca, enfiar o rabo no meio das pernas e perceber que a situação melhorou. A inflação do Brasil é a mais baixa da série histórica, o que inclui o Plano Real. Então, parem, né? Então, quando você encontrar um bolsonarista desses chorões, esses caras que só reclamam da vida, tipo o Chapado Crítico, tipo o Luiz Felipe Pondé, ou figuras menores, Revista Oeste, aquele jornalzinho Gazeta do Povo, esse tipo de gente que tudo tá errado para eles, né? Na era Lula, você chama o cara e mostra esse vídeo, mas não se esqueça de ver se o cara é um sujeito que tem uma bochecha grande ou pequena. Se tiver bochecha grande, você estapeia a bochecha, né? Se tiver bunda grande, você fala supositório do Rivotril nele, porque essa gente não presta. Esta gente não presta. Eles querem corroer a alma da nação. Eles querem corroer o seu espírito. Eles querem que você levante e fique o dia inteiro amargurado. Ontem tinha no postinho uma mulher, né, uma cara de bolsonazi. Ela comprou 5 pacotes de cigarro e a desculpa que ela deu para comprar bastante era a seguinte: vai ter os caminhoneiros vão parar, vai faltar tudo. Ela gritava dentro da loja. Ela levou 5 pacotes de cigarro, vai ficar sem comer, porque vai parar tudo, né? E ela vai ficar só fumando. É esse o tipo, gente. Vocês conhecem, não conhecem? Vocês têm dentro de casa uma figura negativa assim? Porque você ser crítico é uma coisa.
Você ser pessimista é outra coisa. Agora, você alardear a desgraça quando as coisas não estão ruins, aí é doença. Mas antes de tudo, é falta de um bom couro no lombo. Porque é o sujeito que, na verdade, se você olhar a vida dele, ele está bem. Tanto é que é engraçado, né? Porque você só encontra essas pessoas folgando. Né? Folgando. Você não encontra essas pessoas no batente. O cara que está no batente, ele percebe que ele está indo melhor. E para completar a história toda, eu vou pôr para vocês aqui uma coisa que eu não faço, né? Que é pôr vídeos de gente do governo. Dificilmente eu faço, só quando eu tenho alguma coisa para comentar criticamente. Mas hoje eu não tenho algo para comentar criticamente. Eu tenho algo para mostrar para vocês uma coisa super evidente e que quem viveu sabe. Lula, eu, as pessoas que viveram sabemos disso. Nós vimos isso acontecer. Do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui que o Lula está comentando agora aqui. Eu trabalhava, eu ia na porta da Volkswagen 5h30 da manhã, a Volkswagen tinha 40 mil trabalhadores, produzia 1.200 carros, a gente trabalhava, sabe, a mesma jornada de trabalho que trabalha hoje. Com os avanços tecnológicos, a Volkswagen tinha 40 mil, tem 12 mil trabalhadores hoje, produz o dobro de carro. E o que avançou tecnologicamente que a gente não reduz a jornada de trabalho? Para que serviu todos esses avanços tecnológicos se não resolve de reduzir? O que é reduzir 40 horas? Já são 44 para muita gente. Qual é o prejuízo que tem para o mundo? Nenhum. Eu queria que esse conselho estudasse com muito carinho, sabe, essa proposta da jornada de trabalho, sabe, para acabar com essa coisa de 6x1, porque não tem mais sentido, sabe, nesse país, com os avanços tecnológicos. Me dê um conselho, porque a gente pode apressar essa fim da jornada 6x1 e dar uma jornada melhor para o povo trabalhador. E então, como é que fica? Porque veja, nós estamos aí com uma conversa das Big Techs, que daqui 20 anos ninguém vai precisar trabalhar mais, porque a inteligência artificial vai substituir todos os nossos serviços, nós vamos poder ficar de folga. Bom, nós escutamos isto nos anos 60, 70. Os primeiros serviços de automação, a primeira robótica, a saída do operário das fábricas e a entrada da maquinaria, tudo isso eu assisti. Agora os médicos estão assistindo isso nos hospitais. E aí? O que aconteceu com o nosso trabalho? Cadê o futuro onde nós trabalharemos menos? A Organização Mundial do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela mostrou que a nossa jornada de trabalho nesses últimos anos tecnológicos cresceu até nos países desenvolvidos. Sem contar o trabalho não computado como jornada, que é aquilo que os teóricos, né, chamam de o biocapitalismo, o biopoder, ou seja, um poder que não se exerce mais na hora do trabalho, um poder que se exerce em todo o seu tempo de vida e na sua própria vida. Então, o biopoder é isso, nós estamos vivendo o biopoder. Não tem mais jornada de trabalho. O trabalho e o lazer se fundiram. Então, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o governo está lutando para ver se, pelo menos formalmente, pelo menos perante a lei, a gente reduz a jornada de trabalho, porque não tem mais sentido uma jornada de trabalho quando as máquinas ocuparam os lugares e as pessoas se redistribuíram.
Não me vem com esse papo de que IA vai tomar o emprego do mundo. Não é isso que eu estou falando. Isso aí é outra coisa. Ela vai fazer um grande rearranjo e muito provavelmente vai continuar precarizando o trabalho. Isso nós sabemos. Né? Tá, o exemplo do turco mecânico. O que é o turco mecânico? O turco mecânico eu vou mostrar para vocês o que é. Vocês vão pegar aqui no meu blog o texto turco mecânico, tá? Peguem lá no meu blog o turco mecânico, vou pôr lá para vocês. Tá? Então vocês vão saber o que é. O exemplo do turco mecânico, da precarização do trabalho, acompanha todo o crescimento do trabalho e toda a transformação do trabalho. Mas não é o fim do trabalho. Agora, quem está trabalhando com carteira assinada ou com contrato e está submetido a uma jornada excessiva, dentro do quadro tecnológico, precisa ter essa jornada excessiva reduzida com salário garantido, porque aí sobra mais para a pessoa pensar, criar, educar os filhos, e isso amplia o consumo e movimenta a economia, porque 3 dias de folga faz a pessoa fazer outras coisas. E não diminui a produção, pelo contrário, a produção geral do país aumenta. E é sobre isto que nós temos que pensar. E é sobre isto que nós temos que conversar. Tirando o mal a golo, gente, e olhando as coisas pelos dados que nós temos, e não pelos dados inventados da revista Veja. Então vão até o meu blog, peguem lá, né? Turco Mecânico, saibam do que se trata, entendam o que é automação e entendam a necessidade de nós termos mais tempo para nós. Isso vai ampliar a nossa capacidade de consumo, portanto vai requisitar mais produção. Os empresários não querem isso, não é por razões econômicas, é puro preconceito. Eles não admitem que aquilo chamado classe trabalhadora não esteja sob o controle deles no balcão. Essa é a questão. Essa é a questão. Sabe aquele rico que tem um motorista e ele não vai sair de carro naquele dia? E se ele precisar sair de carro, o filho dele está em casa e vai levá-lo. No entanto, ele chama o motorista para ficar parado na frente do carro o dia todo, para ficar lustrando o carro dele. É esse tipo de gente. A mentalidade é esta. É ter uma bola de ferro amarrada no pé do cara. Gente, está aqui o Pix para vocês ajudarem o Filomed. Nós precisamos fazer o Filomed do ano que vem. Nós estamos arrecadando já. Você vai contribuir, vai ajudar? Vamos fazer? Vamos fazer, gente. Nós combinamos de fazer. Agora precisa fazer a doação, qualquer um doa um pouquinho. De cada pouquinho a gente vai chegar lá. E vamos fazer o ano que vem. Não é o ano que vem, não é o ano que vem. É o mês que vem. Por isso que eu estou apavorado, pedindo. Ela falou o ano que vem, não, é o mês que vem. Final de mês agora a gente tem que refazer o contrato. Daqui a pouco a gente volta.